Pessoal, vamos lá então, vamos continuar então. Quarta semana de aula, né? Antes de falar sobre a matéria da quarta semana, é, é importante que cada aluno aqui tenha feito os exercícios das listas, tá? Que a prova vai ser baseada em cima das listas, tá? Nada diferente, beleza? Então quem fez, com certeza vai alcançar o objetivo, né? Que é passar na disciplina. Bom, quarta semana de aula então, vamos ver o conteúdo. Tá aqui. É, vamos estudar então estudo de vetor, né? Vamos abrir a apostila. Observe que essa disciplina ela foi baseada em muito exercício, né? Porque na verdade, algoritmo você tem que programação em si se aprende só é, colocando a mão na massa, tá? Se não, muito difícil. Então, vetor em algoritmo. Vetor, vamos ler a definição. Vetor trata de um conjunto de variáveis do mesmo tipo, que possuem o mesmo nome e são alocadas sequencialmente na memória. Como as variáveis têm o mesmo nome, que as diferencia é um índice que referencia a sua localização dentro da estrutura. Beleza, o que a gente entendeu? Nada, né? Então vamos clarear a coisa aqui. Olha, vetor, pessoal. Vetor é um tipo de dado, tá? Que contém várias informações, né? Eu vou dar o exemplo de um trem, tá? Observa, o trem ele tem vários vagões, né? Vagão 1, vagão 2, vagão 3, vagão 4, né? Esse trem aqui no caso, ele está carregando, o conteúdo dele é pessoas, né? Ele leva pessoas de um destino a outro destino, tá? Beleza. Então, o vetor é como se fosse esse trem. Ele vai ser, ele vai ser uma espécie de veículo que vai conter informações, né? E essas informações são comuns. Se você tiver um vetor de números, você vai colocar dentro desse vetor somente números. Assim como esse tem pessoas, só coloca pessoas aqui dentro, tá? Se você tiver um vetor de caractere, vai ser só letras aqui dentro. Entendeu? Por isso que ele fala que vetor é do tipo homogêneo, tá? Tem variáveis comuns. O que está diferenciando as informações é a posição, né? É a posição, tá? Então aqui, é, o que diferencia esse vagão do último vagão é a posição, tá? Então esse aqui seria o vagão 1, e esse aqui seria o 2, 3, o vagão 4, tá? Então a posição vai indicar, a informação vai estar armazenada numa posição do vetor, assim como uma pessoa está alocada em uma posição do trem, tá? Estou tentando fazer essa analogia, pessoal, para vocês entenderem, tá? Então o vetor ele vai conter um conjunto de informações. Esse conjunto de informações vão ser homogêneas. Aqui é um vetor aqui é um trem de pessoas. Aqui você vai criar um vetor de inteiros, vai ter só inteiros. E como é que você vai localizar a informação? Através de um índice da posição do vagão. Vou manter e não mostrar mais. Tá. Beleza? Então vamos lá então. Olha, então se eu tivesse um vetor de pessoas, outra coisa. No caso de um trem, eu tenho, por exemplo, um trem pode ter 60 vagões. Exemplo, tá? 60. Então já é pré-definido que ele é tamanho 60, tá? Então você tem que pré-definir o tamanho do vetor. Aqui no caso eu tenho um vetor de 100 posições, tá? O que tem dentro desse vetor? A gente tem pessoas, tá? Então aqui vamos supor, João, Fábio. Isso aqui deve ser mulher, né?
Ana. João, Fábio e Ana. O João está na primeira posição do vetor. O Fábio está na primeira posição do vetor. E a Ana está na terceira posição. Tá? Observa então que o índice, o que está diferenciando essas pessoas aqui, é o índice que elas estão alocadas dentro do vetor. Tá? Outra informação importante, o vetor ele sempre começa da posição 0, tá? Nas linguagens lá. Então vocês já vão acostumando. Então se tem 100 é de 0 a 99. Tá? Um outro exemplo aqui que a gente pode dar para assimilar a ideia de vetor, por exemplo, um ônibus. Um ônibus ele transporta também pessoas de um destino a outro. Né? Observe que diferencia essas posições aqui. Como é que a pessoa sabe que ela vai, qual posição que ela vai ficar aqui? Né? Que diferencia justamente o quê? Que cada poltrona é numerada, cada poltrona tem um índice. Ela tem um índice, mas ela recebe o que tá dentro, o que vai ter dentro dessa poltrona aqui. No caso vai ter, observa aqui, ó. Aqui é poltrona 1, 2 e 5. Né? Observa aqui, então o Hélio está na poltrona 1. O Júlio está na poltrona 2 e o Carlos está na poltrona 5. Beleza? Então vetor nada mais é que isso. Né? Vamos voltar para a definição então. Definição. Postilo 4, semana. Aqui. Então ele voltando agora, vamos ver se fica mais claro. Trata de um conjunto de variáveis do mesmo tipo. Beleza, então vetor é como se fosse um trem de pessoas. Então, se vai tiver vetor vai ser um conjunto de variáveis, ou do tipo numérico, ou do tipo inteiro, ou do tipo caractere. Não pode variar. Se aquele vetor for definido inteiro, é inteiro. E ele vai ter o mesmo nome. Tá? O que vai estar diferenciando a informação aqui são o que? É o índice, a posição daquela informação dentro do vetor. Beleza? Como é que a gente declara um vetor? Bom, aqui é só nome, tamanho e o tipo. Né? O nome da variável do tipo vetor, tamanho e quantidade de variáveis que vão compor o vetor. Então, por exemplo, de 1 a 100, ele vai estar colocando de 1 a 100. É o tipo básico de dados que serão armazenados no vetor. Seria 100. Vamos aqui num exemplo de baixo. Declare VET 10 numérico. Então, como é que seria? Olha, VET é um vetor de 1 até 10 de inteiro. Tá? Aqui, como é algoritmo, ele está colocando 1. Tá? Depois na programação vocês vão ver que começa do índice 0. Beleza? Então vamos lá. VET, vetor de 1 a 10 de inteiro. Então seria como se fosse um trem. Cada vagão aqui vai ter um conteúdo. E como é que eu diferencio, como é que eu localizo a informação? Por exemplo, o 95 está na onde? Quinta posição. Conta 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? O 74 está na oitava posição. Então, como é que eu vou estar mostrando que essa posição aqui tem valor, ou recebe 95, ou é 95? Você vai colocar o nome do vetor. Geralmente usa colchete aqui para colocar o índice, tá? O número do vagão. Então, aqui é 5. Então, VET 5 é igual a 95. Aqui, 8. Se for aqui, 23, seria VET 23. VET 2 é igual a 23. Tá? A atribuição é normal. Se precisa atribuir algum valor no vetor, você vai ter que colocar o nome do vetor, o índice da posição que vai receber aquele valor e colocar aqui então o valor que vai ser colocado. Então 15 foi colocado na posição 1. Tá? Como um vetor é formado de várias posições, eu vou precisar utilizar a estrutura de repetição para passar de vagão a vagão ou de posição a posição no vetor. Então, por exemplo, como um vetor tem 10 posições, o que ele vai fazer? Eu vou fazer um para de 1 até 10. Ele vai ler cada informação que eu digitar na posição i e vai carregar o meu vetor. Na verdade, vai estar preenchendo. Para cada
Na posição 1, coloca um valor. Na posição 2, coloca outro valor. E para impressão? A mesma coisa, né? Só que em vez de escrever, em vez de ler, né, eu vou pedir para escrever. Vamos começar um exemplo para ficar mais fácil, né? Então aqui, vou fazer o exercício 1. Faça um algoritmo que carrega um vetor de 9 elementos numéricos inteiros. Em seguida, mostre esse número na tela. Vamos lá, então vocês vão abrir para mim o Visual, né? Olha, observa que o... Deixa eu achar isso aqui. Tá. Então, faça um algoritmo que carrega um vetor de 9 elementos numéricos inteiros. Em seguida, mostra esse número na tela. Então, beleza. Então, esse aqui vai ser o exemplo 1 do meu vetor. Exemplo 1. Primeira coisa. Bom, como é que eu faria isso se não fosse vetor? Faça um algoritmo que carrega um vetor de 9 elementos inteiros. Em seguida, mostra esse número. Vamos resolver. Olha a dificuldade que eu teria que fazer se não fosse vetor. Escreva L, entre com o número. Leia num. Leia. É. Num. Eu não declarei num, né? Então vamos ter que declarar aqui. E eu estou colocando na posição errada aqui, que é declaração. Ctrl X, eu venho aqui para a seção de comandos. Marco isso aqui. Ctrl V. Vamos lá. Ctrl X ele move de posição. Então vou colocar num do tipo inteiro. Né? Então vou ler aqui num. São 9 números, né? Vou colocar a letra, que mais fácil. B, C, D, E, F, G, H. 3, 6, 7, 8, H, I, 9. Beleza, então eu vou ler aqui. Tá. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. A. B. C. D. Beleza, aqui então eu estou lendo as variáveis aqui. Depois eu vou mandar escrever essas variáveis. Deixa eu ver. Vou mandar escrever só, não vou inventar nada aqui. Só pra... Beleza, vamos executar. Deixa eu só verificar aqui. CDF, G,
Legal ter acontecido aqui. Observa que o E aqui é o ente da lógica, né? É uma palavra reservada. Então, às vezes, você tem que tomar cuidado de não usar palavras reservadas da linguagem, né? Então, aqui o é o ente da lógica, assim como o ou é o or da lógica, né? Então, vamos aqui. Vamos entrar lá. Beleza, então aqui ele imprimiu os números, tá? É, isso para 9 elementos. Agora imagina se eu tivesse 100 elementos. Eu ia fazer 100 entradas, tá? Eu poderia fazer só com uma letra para ler os números e mandar imprimir depois na sequência? Poderia. Mas também ainda assim eu teria um trabalho enorme, né? Quer ver? Ctrl. Deixa eu fazer aqui. Se fosse só o A, leia A, escreva A. Aí vem aqui, Ctrl C. Quantas vezes eu quiser eu ia repetir isso aqui, né? Mas também, de forma trabalhosa, olha. Leia, imprime, tá. Beleza. Então, o vetor veio justamente para resolver esse tipo de situação. Tá? Então, agora sim a gente vai resolver o problema que ele está querendo utilizando um vetor. Cadê? Tá aqui. Faça um algoritmo que carrega um vetor de 9 elementos numéricos inteiros e em seguida mostra o número. Então, vem pra cá. Então, primeiro a gente vai ter que ter um i, porque eu vou estar usando o para, né? A estrutura de repetição. E eu vou declarar o vet aqui, ó, um vetor qualquer. Vai ser do tipo vetor. Lembra do colchetes? Ele vai ter 9 posições. 2.9. Tá? De colocar inteiro. Beleza. A primeira coisa que eu tenho que fazer é carregar esse vetor. Carregar o vetor, então eu vou ter que ter sempre para carregar, ó, para ir de 1 até 9, faça. Ele vai fazer o que? Tem que escrever uma mensagem para a pessoa saber que tem que entrar com a informação. Digite, tá gravando? Tá. Digite o. Eu vou colocar a posição para me saber qual posição estou inserindo o valor. No caso vai ser a primeira, né? O primeiro valor. Fecha aqui e tal. Aí só um leia. Como é vetor, o vetor chama vet. Então você vai pegar o nome do vetor aqui e você vai usar a variável i, porque o i vai estar sempre recebendo um valor diferente. Lembra da estrutura de repetição? Beleza, aqui eu fecho fim para. Olha, observa que ele vem aqui no início. Eu vou debugar isso aqui para vocês entenderem. Tá? Deixa eu fazer a impressão. A impressão é a mesma coisa. Para ir de 1 até 9. Faça. A impressão já está carregada, né? Escreva L. Digite o. Ah, não. Escreva L. O valor do vetor na posição. Fecha aqui, coloca a posição I, vírgula, abre, dois pontos, vírgula, coloca vet e fecha. E fim para. Fim para. Vamos executar para ver se funciona, né?
Algoritmo executar. São 9 elementos, vamos executar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E ele imprimiu, beleza. Vamos executar o passo a passo. Algoritmo. Beleza. F8. Então tá aqui. F8. Observa que ele declarou o I. Viu que o vetor, o vet aqui, é um vetor de 9 posições. Automaticamente ele já reservou na memória 9 posições para guardar 9 números inteiros, porque ele é do tipo inteiro. Viu que legal? Aqui ele vai entrar para carregar cada uma dessas posições aqui. Eu não preciso escreva e leia 9 vezes. Eu vou usar o for para isso, a estrutura de repetição, para entrar, varrer o índice aqui. O nome do vetor é o mesmo, vet. O que está diferenciando aqui então é as posições, tá? Então, por exemplo, aqui, ele vai entrar, o i está valendo quanto? Valendo 1. Então ele vai estar colocando informação nesse primeiro elemento aqui. Eu digito a informação para o usuário, ó, e digite o primeiro valor. E ele vai ler, F8, está aqui. Eu vou colocar 88 para a primeira posição. Dou um Enter. Observe que ele já colocou na primeira posição, F8. Volta, o i incrementa 2, ele vai para a segunda posição. Por isso que eu uso uma estrutura de repetição para varrer o vetor. Porque o vetor tem o mesmo nome, é como se fosse um trem mesmo, com vagões, que está diferenciando um vagão do outro é a posição, primeiro, segundo, terceiro, tá? Ou os bancos de um ônibus também, tem a numeração. Beleza? Então vamos lá. Ele vai ler, da segunda posição e vai colocar 66. Enter, que já colocou, tá vendo? Aí ele volta, o i está valendo 3, vai para a terceira posição. Vou colocar 44. F8 e vai. 3, 3. F8. 80. F8. 11. F8. 22. F8. 54. Agora o i é a última posição, vai colocar o último valor aqui. 76, já foi, não? Enter, beleza. Aí F8, ele vai sair, né? Porque vai só de 1 até 9. E o meu vetor já está carregado. Posso fazer o que eu quiser com esse vetor, como imprimir o vetor. Como eu usei um for, uma estrutura de repetição aqui para carregar, para trabalhar com vetor, eu também vou usar, por exemplo, eu quero imprimir. Então eu vou usar de novo para. São 9 posições. No caso aqui eu quero só imprimir, né? Então ele vai pegar de novo, de acordo com o meu i, lá, o i começa de 1, ele vai ler aqui, quem que é o vet1? Vet1 é 88, então ele vai imprimir 88, viu? E vai. Vet2, 66, assim vai. Isso é um vetor, beleza? Então esse aqui já foi o exercício 1, né? Esse aqui é o gabarito da terceira semana. Tá. Vamos... Ó, o segundo exercício. Faça um algoritmo que carrega um vetor de 9 nomes de pessoas da sua família. Em seguida mostre esse nome na tela. Vamos fazer o 2 também. Vamos lá, vamos apagar isso aqui. Vou salvar isso aqui porque isso aqui é o gabarito do exemplo 1 aqui. Cadê? Corta esse nome, gabarito à distância. Beleza, tá pronto. Vocês colocam isso no Word, né? Então esse é o trabalho de vocês. Exemplo 2, arquivo, salvar. Beleza. Agora aqui, vamos apagar isso aqui, que eu vou no algoritmo
Deixa eu marcar isso aqui. Beleza. Tá. Ele quer, em vez de números, nome da pessoa da minha família. Eu não vou colocar 9 não, que eu vou colocar pra mim só umas 4, tá? Aí pra vocês colocam 9 aqui. Exemplo 2. Eu vou precisar do i para varrer o meu vetor. É do tipo inteiro. Eu vou declarar o meu, colocar vetNome, para lembrar que é um vetor de nome. Então é um vetor. O meu vai ser 1, colocar 4, só 4. Tá? Vocês podem colocar de 1 a 9 aí. De caractere. Beleza, então declarei isso aqui. Vou carregar o meu vetor primeiro, né? Para ir de 1 até 4, no meu caso, faça sem se ceder. Escreva L, entre com o nome de um familiar. Fecha. Leia. Agora o nome do vetor é vetNome, abre colchete I para carregar as posições do vetor, ou do vagão. E aqui, beleza, fim para, já terminei de carregar. Para impressão, para ir de 1 até 4, faça, escreva L, o nome da, colocar a posição do vetor I, na primeira posição do vetor nome é, dois pontos, fecha aqui, vetNome, aí eu tenho que colocar que eu só acesso a informação através de um índice, né? Aí entre colchete e fecho. Aí eu tenho que encerrar aqui com fim para, né? Fim para. Vamos executar. Vou entrar com Paulo, Ana, Maria, João. E o que legal? Ele carregou as 4 posições do meu vetor. Olha aqui, ó. Tudo caractere, Paulo, Ana, Maria e João. Esse é o exemplo 2. Ctrl C. Vamos lá. Exercício 3 aí. Então, o exercício 3, ele está carregando um vetor de 9, não, 3, um vetor de 10 elementos numéricos inteiros, em seguida mostra o valor da soma. Bom, beleza. Então vamos fazer esse exercício aqui, então. Deixa eu apagar aqui e começar de novo. Beleza, esse aqui vai ser o exercício 3. Detalhe, ele quer que eu entre com 10 números inteiros. Então, primeiro eu vou ter que ter o i para varrer o meu vetor. E como o número é inteiro, eu vou estar somando ele, né? Então vai ter soma inteiro. E aí eu tenho... vou colocar... Se você perceber que eu posso colocar qualquer nome para vetor, eu vou colocar Ana aqui, tá? Ana para mim vai ser um vetor. Um vetor de 1 até 10, fecho, de inteiro. Legal. Detalhe, mas ele quer o quê? Ele quer a soma do conteúdo dessas 10 posições, mas antes de fazer a soma eu tenho que carregar o vetor, tá? Então aí eu vou fazer o seguinte, vamos carregar.
para ir de 1 até 10, porque são 10 posições agora, faça. O que eu vou fazer? Vou colocar uma mensagem para o usuário saber que tem que entrar com informação. Entre com um número inteiro. Fecha aqui, leia. Eu tenho que ler o vetor. Como é que chama o vetor? Ana. Mas eu tenho que colocar o índice, que é a posição que vai ser lida. Beleza. Com isso aqui eu carrego o vetor, fim para. Bom, agora o que ele quer? Ele quer efetuar a soma, não é? Eu tenho que inicializar a soma com quanto? Com 0. E eu vou usar o vetor. Como eu vou ter que pegar cada posição do meu vetor, eu vou usar a estrutura de repetição de novo. E de 1 até 10, faça. O que eu vou fazer? Isso aqui eu só quero... Eu vou pegar a soma, vai receber o que? Acumulador. Soma mais o que está lá no vetor, que é Ana e. E aqui a gente coloca fim para. Opa, fim para. Quando ele sair desse segundo laço aqui, eu mando escrever a soma. O valor da soma do valor da soma do vetor, né? Do vetor, concordância verbal e nominal do vetor é, aí coloca aqui, soma. Beleza. Observa, vamos executar aqui o algoritmo, executar. Eu coloquei 10, né? Eu vou entrar tudo com 1, que vai dar a soma 10 mesmo. Olha. Vamos ver o nosso programa. Olha, aqui tem soma. Ó, a Ana nas 10 posições, ela recebeu o que? O valor 1, né? Cada vez que eu vou estar passando aqui, ó, por exemplo, na primeira interação, soma igual. Soma está valendo 0, mas aqui está na primeira posição. Então 0 mais 1 dá 1. Na segunda, o soma está valendo 1, né? Vai ser 1 mais o que está na segunda posição, que é 1. 1 mais 1, 2. E assim ele vai fazendo até no final. Tá? Beleza. Bom, deixa eu ver. Então o 3 é para fazer isso, o 4 é a mesma coisa, só que você vai ter que colocar uma estrutura condicional, né? Se o número for, se o elemento do vetor for par, ele soma, se não, não soma. A soma dos ímpares também é igual. A soma e a média final do vetor. Se já tem a soma, a média é só pegar a soma e dividir pelo total de elementos do vetor. Faça uma seguida mostre a posição e o valor do maior elemento. Faça um grid para um vetor 10 elementos. Em seguida mostra a posição e o valor do maior elemento do vetor. Em seguida mostra a posição e o valor do maior elemento. 7 e 8 ficou igual. Tá. Eu vou fazer vou fazer o 7 e 8 aqui no caso para mostrar como é que... Aqui na verdade eu preciso do valor e preciso da posição. A posição é o índice, né? Então vamos lá. Ele quer que carrega um vetor de 10 elementos numéricos inteiro. Vamos lá. Esse aqui então é o 7 e 8. Mandei.
Vamos lá. Carregue um vetor de 10 elementos inteiro. Vamos carregar primeiro, né? Então, para carregar um vetor, já sabe que o i tem que ser inteiro. Esse vetor, ele é inteiro. Vou colocar isso aqui, vou chamar de vet mesmo. Vet é um vetor de 1 até 10 de inteiro. Beleza. Vamos carregar ele primeiro. A primeira fase então é para i de 1 até 10. Tá gravando? Tá. Até 10. Faça. Então vamos escrever a mensagem para o usuário saber que tem que escreva ele. Entre com o valor do... Vamos deixar a posição aqui, o i. Primeiro número, né? Fecha aqui, então, aí eu leia. O nome do vetor é vet, colchete e fecho. Beleza. Com isso aqui eu carreguei meu vetor. Fim para. Beleza. Agora o que ele quer? Depois de carregar o vetor... Tá, já foi carregado. Em seguida, mostre a posição e o valor do maior elemento do vetor. Então, posição e o valor do maior elemento. Eu vou fazer... tá. Eu vou fazer do maior e depois vocês vão fazer do menor para mim mandar. Tá? Então aqui, então eu vou ter que, para verificar isso, eu vou ter que ter duas variáveis. Uma para posição do maior, pós posição do maior, e uma para guardar o maior valor. Ele quer saber o conteúdo do vetor e a posição. Ele quer saber qual o vagão que é, posição, o que é que tem dentro do vagão. Ou qual a poltrona que é e quem sentou na poltrona. É isso que ele quer. Aí então aqui eu vou colocar maior, vai estar recebendo 0. E eu vou fazer aqui para ir de 1 até 10, faça. O que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar a primeira posição i e comparar com a variável maior. Se vi for maior que 0, vai ter que usar o se, né? Se vi for maior que 0, então o que você faz? O maior recebe o conteúdo que está em i, em vi. Beleza? Só isso. Vi. E eu guardo a posição. Após, tem que guardar qual é a posição? A posição é o i. Beleza, assim é fim C. Fim C e fim para. Beleza? Por quê? Ele vai comparar as posições. Se o que tiver aqui for maior que 0, aí o maior vai ser sobrescrito. Tá? Vai receber o que estava no vagão. E aqui o V, colchete I é o conteúdo. E aqui é a posição. Aí no final eu escrevo aqui. Escreva L. O maior valor é o da posição. Coloca o i, não, coloca pós, que é a posição do maior. E seu conteúdo é, fecha aqui, coloca maior. Fecho. Então beleza, vamos executar. Algoritmo, executar. E pós maior explicação. Deixa eu só verificar. De novo, pessoal, eu estou usando pós aqui. Pós parece que é uma palavra reservada, tá?
Então coloca pós M aqui para ser considerado do maior. Pós M estava em azul, eu nem observei. Tá vendo azul? Estava reservado. Vamos executar de novo, beleza. Vou entrar aqui, ó. 1, 1, 1, 1. No quinta posição eu vou colocar 500. Aí eu vou tocar 4, 3, 2, 6, 8. Não, VI não foi encontrado. O que que eu fiz? O I tá valendo de 1 a 10. Aí ele vem aqui. Leia VET-I. Maior recebe 0. Faça. Então aqui eu fiz C. Deixa eu ver aí. Ah, não é V, pô. Ó, é VET. E eu coloquei V. Legal. Vocês viram que é bom também acontecer erros que aí vocês vão aprendendo a corrigir. Tá? Tem que ter muita paciência na programação. Vamos de novo então. 1, 1. Na quinta eu coloquei 500 para ser o maior. 6, 7, 8, 8, 1. Ó, que legal. O maior valor é o da quinta posição e seu conteúdo é 500. Tá? Esse aqui foi o exemplo 7. O 8, pessoal, façam para mim achando o menor valor e menor valor em sua posição, tá? Para ficar diferente. Essa foi a minha intenção, né? Esse aqui é o exemplo. Ctrl C. Exemplo 7. E o 8 vocês façam para mim achando da menor posição, o menor elemento e a posição desse menor elemento. Tá? Que aí fica certinho. Fica quase a mesma coisa, mudando essas coisas aqui, né? Bom, vamos fazer mais. Deixa eu ver aqui. Carregue. Tá, o exercício 9. Observa que ele utiliza dois vetores. Esse eu vou fazer porque esse exercício aqui é difícil. Tá, olha, ó, ele tem dois vetores com valores. E ele quer criar um terceiro vetor onde você vai ter, esse aqui tem 10, aqui tem 10, para intercalar eu vou ter que ter um vetor tamanho 20. De tal forma que o que está no primeiro vagão vem para o primeiro do 3, o que está no primeiro do segundo vetor vai para a segunda posição. Ou seja, ele vai intercalando. Esse aqui vai estar nas posições ímpares, né? E esse aqui vai estar nas posições pares. Daria para fazer assim também. Então eu vou fazer esse aqui, tá? Que vai estar intercalando. O 10 é só para você entrar com dois vetores e tem um vetor resultante que vai ser a soma. Então, por exemplo, aqui, ó, 10 mais 2, 12. Então você vai ter que somar cada posição. Tá? Como eles têm o mesmo tamanho, vai ser difícil. Soma, diferença, produto. Então vou fazer o 9. Beleza, ainda não deu uma hora, né? 9. Tá. Sabe, pessoal, que eu sempre deleto tudo, porque é muito bom você digitar e você vai fixando, tá? Vamos lá. Então, o primeiro passo, carregar dois vetores de 10 elementos inteiros. Então, para carregar os dois vetores, o I, a gente já sabe que é inteiro. Eu vou colocar, ele chamou de VET1, VET2, VET3. Então, vamos colocar aqui VET1, VET2 vai ser um vetor de 1
a 10 de inteiro. Tá? E eu tenho um vetor vet3, vai ser um vetor de 1, que vai receber os dois, né, 20 de inteiro. Beleza, primeiro vamos carregar os dois vetores aqui. Para ir de 1 até 10, faça. Escreva L entre com o primeiro elemento. Primeiro não, tem que colocar o i porque vai ser variado, né? I do vetor 1. O vetor não muda, vetor 1. Aí eu vou estar lendo leia vet 1 i. Tá. Eu poderia fazer assim, ó, para ler de uma vez. Escreva do vetor 2 e vet 2 dentro do mesmo for, porque ele ia carregar o primeiro e carregar o segundo, tá? E encerraria o for, tá? Ou eu posso fazer o que? Eu posso fechar isso aqui e fazer outro for para ele, tá? Vou fazer o fim para. Vou fazer um mais tradicional que vocês estão aprendendo agora. Então entre com do vetor 2. Observa aqui. Aí no caso aqui é vet 2. Beleza, então isso aqui serve para me carregar os dois vetores, né? 1, 2, tal. Tá. Agora eu tenho que pegar, intercalar o que está aqui no vetor 1 e o que está com o vetor 2 e jogar no vetor 3. Só que o meu vetor 3, ele vai ter 20 posições. Como é que eu posso fazer isso? Tá? Eu vou usar uma variável aqui, j, para me ajudar a fazer isso. Tá? E eu vou fazer o seguinte. O meu j vai começar com 1. E eu vou usar um estrutura de repetição para varrer os vetores. E de 1 até 10, faça. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o vet3 na posição j, na posição 1, vai receber o primeiro elemento, que é o do vet 1 i. Tá? Aí o que eu faço? Eu incremento o j é igual, para passar para a segunda posição, j mais 1. Aí eu pego o vet3 de novo, j, que já vai estar na segunda posição, e eu pego o segundo vetor, vet 2 i. Observa que o i está valendo 1, então ele vai pegar o da primeira posição do 1, colocar na primeira posição do 3, primeira posição do 2 na segunda posição do 3, ou seja, vai estar intercalando. E aí eu incremento o j, j é igual a j mais 1 para a terceira posição. Fim para. Aí de um final eu faço o que? É só imprimir. Para ir de 1 até 20, faça. O que eu vou imprimir? Escreva L, coloca a mensagem. O vetor 3 intercalar lado da posição. Vamos colocar a posição I, vírgula, vírgula, vet 3 i. Fim para. Vamos executar. O que ele vai fazer? Então, o primeiro passo ele vai carregar os vetores. Vetor 1. Vou colocar todo 1 aqui, ó. Agora, o segundo vetor, vou colocar tudo 2.
Eu errei alguma coisinha aqui, vamos procurar o erro. Ah, eu não fechei aqui. Oh, beleza, acabei de fechar. Vamos executar de novo. Então, vetor 1, vetor 2. Olha, que legal. Aqui, ó. Então, o vetor 3 da primeira posição recebeu 1, da segunda posição recebeu 2. Ou seja, ele foi intercalando, olha. Se você descer aqui, então, o vetor 1, o vetor 2 é só 2, e o vetor 3 está intercalado. Vamos começar só a fazer um loop, só para vocês verificarem bem rápido. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. 10 é muita coisa. Digitando isso aqui, tá? Deixa eu ver o que está contando. Vou fazer rapidinho aqui só pra mostrar. Vamos ligar um breakpoint aqui, algoritmo, F8, mandar F8, então vou executar. Declaro os vetores, ó. E aqui ele vai escrever o primeiro vetor. Observe que eu estou carregando os vetores aqui. Estou no primeiro. Um, 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 um. Tá, olha, eu estou colocando o valor 1 no vetor 1, tá? F8, 1, 1. Opa, eu tenho que digitar o valor inteiro, peraí. Continuar. Fui dar um enter lá, atrapalhou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir isso aqui só para mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 2 vetores de 5 e um vetor de 10, que fica mais fácil. Aí eu vou alterar aqui. A entrada vai ser enfim, quase já tá certo. A entrada vai ser até 5, até 5, até 5 e aqui é 10. Deixa eu testar para ver se tá rodando. Não, eu vou testar antes, normal sem esses breakpoints aqui. Vou marcar todos os pontos, algoritmo, parar, algoritmo, tá, vamos executar. Deixa eu ver aqui. Tá funcionando, então beleza. Algoritmo, agora a gente debuga agora só para mostrar o que eu quero. A intercalação. Algoritmo liga, desliga, beleza. Vamos lá, F8. O primeiro elemento é 1. 1. 1. 1. F8. Posso dar outro enter aqui, né? 1 e 1. Beleza, entrei primeiro, aí ele passou pro segundo vetor agora. Vou entrar com 2, 2, 2, 2. Ou a última posição do vetor. 2. Beleza, carreguei os dois vetores, ó. Vetor 1 e vetor 2 estão carregados. Vamos ver o que ele vai fazer agora no VET 3. Ó, observa que o VET 3 não tem valor nenhum. Então o J vai receber 1. Vamos dar F8. Ele vai fazer de 1 até 5
Ó, no VET3 o J tá valendo 1. No VET3, 1, ele vai colocar o que tá no 1. VET1. Ó, colocou 1. Incrementa o J para 2. E vai pegar, o I ainda tá valendo 1. Tá vendo? O I tá valendo 1. Então ele vai pegar o da segunda posição e jogar na segunda posição. E aí incrementa o J para ir pro J igual a 3. O J igual a 3 e vai intercalando. Assim ele vai intercalando. Viu que legal? Isso aí. Muita paciência. Esse aqui é o 9. Ctrl C, algoritmo, desmarcar todos os breakpoints. Exemplo 9. Então eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Ficou só 10 pra vocês fazerem. Esse aqui é fácil. Média de média fácil. Faz não possui. Não, beleza. Tá bom. Já deu também 56 minutos de aula já. Eu espero ter esclarecido. E tranquilo agora pra vocês trabalharem. Tá? Não se esqueçam de rever os trabalhos. Façam os trabalhos, porque a prova vai ser em cima dos trabalhos. Beleza? Então vamos encerrar aqui.